30 de janeiro é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, graças ao cartunista Ângelo Agostini, que publicou a primeira história em quadrinho brasileira nessa mesma data. Mas isso foi lá em 1869. De lá para cá, muitas revistas recheadas dessas histórias apaixonam pessoas de todas as idades, incentivam a leitura e despertam a vontade de produzir os próprios roteiros. É o caso do Renato Pereira, que se interessou pelos quadrinhos muito cedo e decidiu criar as próprias histórias. Eu comecei a assistir X-Men, na verdade. Os X-Men antigos dos anos 80, que eles eram muito bons e o traço era muito quadrinhos. Aí eu acabei querendo comprar, na banca, acabei comprando o formatinho daquele pequeno, só que eu não comprei o X-Men. Eu comprei o X-Men em 2099, que é uma versão muito mais adulta do X-Men. Então eu já comecei a adulta dos quadrinhos. Eu gostei mais, depois eu acabei comprando mais Homem-Aranha, entrei mais pra Marvel. Eu nunca fui pra DC, assim, eu tô indo pra DC agora, que eu tô encontrando os títulos bons, mas no começo mesmo era X-Men. Renato guarda com carinho o primeiro desenho que fez. A primeira coisa que eu criei mesmo foi um super-herói, que ele usava nanotecnologia no corpo, como se fosse uma malha de metal, e ele moldava do jeito que ele quisesse, que nem uma Lanterna Verde, só que de metal. Era bem interessante, assim, eu gostava dele, só que eu não conseguia desenvolver. Aí eu meio que deixei a ideia de lado e fui, estudar mais roteiro, mais tudo. Um dos cartunistas que mais inspirou o trabalho de Renato é Frank Miller. Além dele, as histórias em quadrinho das 4 desenhistas que compõem o Clamp foram referências para o trabalho do maringaense. Ele explica como é a profissão em Maringá. Tem público aqui, só que eles não consomem o que eu faço. Então eu coloco na internet, que é muito melhor. A internet, ela propaga para o Brasil inteiro. Muitos desenhos que eu conheço, os melhores, estão em outros lugares também. Lugares muito distantes uns dos outros. De Maringá mesmo eu conheço só mais um, que eu não sei se ele desenha mais. Faz tempo que eu perdi contato com ele. Mas que ele desenhava muito bem, eu aprendi muita coisa com ele. E só que nicho mesmo, de mercado assim, o pessoal consome, só que não nacional. Uma boa aliada na divulgação das novas criações é a internet. Tem as próprias comunidades de desenhistas, é lá que a coisa começa. Você coloca sua história lá, as pessoas leem e elas vão propagando. É bem viral, bem YouTube o sistema. Mesmo nos grandes centros do país, os profissionais dessa área precisam buscar incentivo para poder produzir. E é sobre esse assunto o roteiro que Renato mais gostou de produzir. A história em quadrinhos faz uma crítica ao trabalho de alguns profissionais que, segundo ele, esquecem do gosto do público e desenham para satisfazer o próprio ego. Renato acredita que esse é o motivo do fracasso de algumas produções brasileiras. Bom, vendo tudo assim prontinho, a gente nem imagina o trabalho que dá, né? O trabalho começa no papel e termina no computador. Então, primeiro o rascunho a lápis, depois passa a caneta e, por fim, se ele achar necessário, dá os detalhes de tom e de cor de forma digital. Entre críticas, referências e rabiscos, a gente piscou e olha só, mais uma história pronta para ser finalizada e compartilhada.